Olá, meu nome é Ricardo Volpon, sou sócio fundador da Volpon Advocacia. Estamos aqui hoje iniciando o nosso projeto de podcast, onde traremos assuntos relevantes das mais diversas áreas do direito. Como primeiro assunto e primeiro tema, iremos tratar do direito do trabalho. E participa comigo aqui hoje o Dr. Roberto Rodrigues, sócio do nosso escritório. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui nesse primeiro programa, esse primeiro podcast da Volpon Advocacia, um local onde também trabalho, onde sou sócio, junto com outros colegas. E a nossa intenção hoje realmente é trazer informações a respeito do direito do trabalho, mas focado para a área empresarial. Né? E de começo já pergunto ao senhor a respeito conta um pouco dessa dinâmica do mercado de trabalho, nessas questões envolvendo pessoa jurídica, a relação de emprego formal, como ainda é muito praticada. Você sabe, Roberto, que você traz um assunto, você faz um questionamento muito interessante, que hoje ele está no topo das discussões na relação de trabalho. Quer no sentido do que é melhor ser feito. É melhor ser feito uma contratação via seletista, que é o tradicional, que até hoje existe, que é o que vem gerindo o nosso ordenamento jurídico no ramo do trabalho, quer agora, a partir de 2017, com a reforma, né, da CLT, da reforma trabalhista, assim dita, que trouxe a figura da possibilidade de contratação de pessoas jurídicas, através de PJ, como se diz. Então, esse é um tema hoje altamente relevante e que é discutível. Tá? Dentre esse assunto, existem os prós e os contras dessa forma de contratação, né, do PJ, a qual precisam ser seguidas diversas regras para que isso possa acontecer. Mas é uma coisa que veio para ficar e que com certeza ela está dinamizando bastante a relação de trabalho. Mesmo porque habitualmente se tem a questão clássica mesmo, né? Da figura do empregado, do empregador, Sim. A pessoa que contrata uma pessoa física para uma prestação de serviço, que orienta a questão da execução das atividades, paga ali o salário combinado, e essa pessoa ela não tem muito dinamismo, porque ela aceita as condições de trabalho que lhe é colocada, né? Diferente já na questão da prestação de serviço. Porque são duas pessoas jurídicas, né, conversando, discutindo os termos ali da execução da atividade e de modo como que uma pode agregar ao mercado a ser explorado. Sem dúvida alguma. Nós temos que pensar, quando você vai fazer uma contratação, primeiro a empresa precisa entender a sua necessidade e dentro dessa sua necessidade avaliar o que é melhor, a contratação normal, como se ocorre através da CLT, ou uma contratação PJ. Não podemos simplesmente dizer e querer que achar que a contratação de uma PJ ela vai trazer um benefício econômico para a empresa, porque esse benefício econômico ele pode ser momentâneo, onde lá no futuro ele pode acarretar um prejuízo grande para a empresa no caso de uma nulidade dessa forma de contratação e um reconhecimento tardio ali de um vínculo de emprego na condição de que aquelas regras, aquela relação de trabalho deveria ter sido regida pela CLT e não pela forma de PJ. Porque existem diferenças da forma de pagamento, existem diferenças no dia a dia da relação do trabalho, na questão de obrigações de um lado, de outro. Então, o empregador precisa analisar e ver dentro do seu contexto, do seu ramo de atividade, se há possibilidade de algumas funções, algumas atividades serem
permitidas a contratação e valer a pena a contratação por uma forma de PJ. Porque nós podemos ter dentro de uma relação de trabalho, de uma empresa, de um organograma da empresa, pessoas que exerçam atividades na condição de seletista e pessoas na condição de PJ. Mas elas precisam estar dentro de uma relação legal, de uma forma legal de contratação. E essa contratação, obviamente, tem que, como dito, trazer as diretrizes dessa relação. Mesmo porque, senão, quando falamos de uma PJ, nós estamos falando aqui de uma relação comercial, uma relação civil, que se afasta um pouco da relação empregatícia, que é regida pelo direito do trabalho. Então, são normas jurídicas que conversam entre si, que trazem um dinamismo para essa relação de emprego, para essa relação empresarial, e que precisa, cada um seguindo a sua regra dentro do seu mercado de atuação, de modo que consiga atingir aquele seu objetivo, a meta que é proposta, né? Porque se você realmente sai um pouco dessa regra, um pouco, se afasta muito desse contrato comercial, quando, por exemplo, se passa a exigir algumas coisas do prestador de serviço, como se fosse um empregado, ali você começa a ter um momento de desvirtuamento desse contrato de prestação de serviço via uma PJ. Isso, sem dúvida alguma. Essa colocação sua agora, que você acabou de fazer, ela faz com que nós possamos dizer que o que se criou foi uma forma de interpretação errônea e até a utilização de um termo de forma equivocada, porque se utiliza pejotização. A legislação trabalhista ela não autorizou essa pejotização que possui um significado negativo, mas sim a contratação através pelo meio de uma pessoa jurídica. Esse seria o termo correto, e não pejotização, porque aí sim, a pejotização pode ser considerada e de uma forma muito clara, ela sim ocorrerá a nulidade desta contratação, porque a pejotização sim, ela vem para tirar benefícios do trabalhador para poder transformá-lo em uma pessoa jurídica e aí essa relação nova começar a ser seguida. Não é isso. A contratação por intermeio da pessoa jurídica, ela é uma coisa legal. Então, nós não podemos confundir pejotização com contratação de pessoa jurídica. Até porque, em determinadas situações, em determinados ramos de atividade, você não precisa contratar uma pessoa jurídica, ela pode ser uma pessoa autônoma. Ela pode ser autônomo, desde que ela esteja regular perante os órgãos de fiscalização, perante a prefeitura. É como nós podemos dizer o empregado autônomo. Nós podemos contratar um empregado autônomo não pelo meio de CLT, da legislação trabalhista em si, mas pelo meio da forma como um autônomo, um prestador de serviço autônomo. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com este termo, pejotização e contratação de pessoa jurídica. A pejotização, nós podemos dizer que ela ocorre quando você é um empregado, você já é um empregado seletista e ocorre a rescisão desse contrato e logo em seguida, imediatamente, sem respeitar os prazos legais para uma contratação da pessoa jurídica, você imediatamente contrata. Isso sim vai ser considerado no futuro uma pejotização, porque aí o intuito pode vir a ser de fraudar não só o trabalhador, mas também o próprio empregador. Por quê? Porque você também, ambas as partes estão sendo, de certa forma, coniventes com a questão de sonegação de impostos, de tributo. Então, nós não podemos jogar esse ônus exclusivamente para o empregador, mas para o empregado também, porque da mesma forma que ele tem direitos, ele também tem obrigações. Ambos os lados, tanto o empregador quanto o empregado, eles têm responsabilidades, ônus e bônus
perante eles e perante terceiros. E esses terceiros nós enquadramos os órgãos públicos, os impostos, os encargos. Sem dúvida alguma, né? Porque quando pessoas que vêm da cultura seletista estão habituadas ao recebimento sempre do salário ao final do período, férias, 13º, recolhimento de fundo de garantia, direitos que não se tem quando se trabalha de forma autônoma, né? Porque a pessoa passa a gerir seu próprio tempo, a sua própria atividade, ela passa a ter outras responsabilidades e ela passa a ter uma liberdade de atuação. Ela não tem mais ela não fica subordinada, né? Porque o que traz a linha tênue que separa o prestador de serviço do empregado clássico seletista, mormente, é a subordinação. Sem dúvida. Quando ele se submete às regras da empresa, do empregador, questões de jornada, remuneração, a atividade, a maneira como se executa, ele perde a sua autonomia. E essa autonomia ele vai conseguir apenas trazer para o seu meio de trabalho quando ele tem essa liberdade plena para falar o horário que ele vai trabalhar, como que ele vai executar essa atividade dentro desse segmento. E o que nós temos mais, que nós podemos mencionar aqui, esse profissional autônomo que é mais conhecido, é o representante comercial. Sem dúvida. E também o corretor de imóveis, né? Que são profissionais que representam uma marca, representam uma construtora, representam um segmento econômico que traz ali diversos meios de trabalho. Ele não precisa comparecer ao local, ele pode trabalhar de forma remota, ele pode trabalhar de qualquer lugar que lhe seja mais conveniente, ele decide a questão do horário, ele pode receber por comissão, ele pode receber ali por um preço fechado na questão do contrato, mas que ele não pode perder de vista a questão de pequenas orientações do seu contratante para poder ter ali a questão do negócio em si, mas não pode ser submetido à vontade do empregador ou do contratante, né? Sem dúvida, sem dúvida. E dentre isso que você acaba colocando, nós temos que partir da premissa com base para poder configurar se aquela pessoa, se aquela relação, ela acaba sendo uma relação efetivamente de um prestador de serviço ou uma relação de trabalho seletista. Nós temos dentro da CLT, no seu artigo 3º, as normas o que diz como é o empregado, o que vem a ser um empregado. É aquele que possui subordinação, é aquele que possui onerosidade, é aquele que possui o trabalho não eventual, aquele, de certa forma, exclusividade. Mas esse tema de exclusividade, essa questão, ela é delicada. Nós precisamos entender o que é exclusivo. Por quê? Porque essa exclusividade ela pode ocorrer dentro de uma jornada de trabalho. Você não pode ter 2 empregos dentro de uma jornada de trabalho. Mas você pode ter sim, se assim você conseguir, se assim você tiver capacidade, dentro de uma jornada até 3. Você ter 3 contratos seletistas. Um exemplo clássico que a gente tem, mas não nessa intensidade, lógico, é o enfermeiro. O enfermeiro, muitas vezes, ele possui 2 registros, porque como ele trabalha, às vezes, em escala de plantão ou em uma jornada pré-definida, ele pode trabalhar num período dentro de um hospital e no período seguinte ele pode trabalhar dentro de um outro hospital. Então, essa exclusividade, nós precisamos observar e ela fica restrita à questão de tempo de jornada de trabalho. Você não pode ter um registro, 2 trabalhos no mesmo horário. Isso é impossível. Então, a partir do momento que uma relação, agora partindo para uma relação de pessoa jurídica, uma contratação de um prestador de serviço na forma de pessoa jurídica, se você, dentro de uma dessas 3 condições que são elencadas dentro do artigo 3º da CLT, se essas situações estiverem enquadradas dentro da relação de pessoa jurídica, certamente será declarado nulo, se assim for questionado perante a justiça, essa relação de trabalho de pessoa jurídica. E aí o trabalhador vai ter reconhecido o seu direito ao vínculo de emprego com todos os consectários legais.
É aí que eu volto naquilo que eu disse, que uma contratação hoje, ela pode parecer mais benéfica, só que lá na frente, ela pode vir a ser mais custosa. Ela pode ficar mais cara para a empresa. Porque quando houver este reconhecimento de vínculo, todas as verbas decorrentes de que supostamente ou de forma clara foram negadas, não foram pagas, elas serão pagas com este valor, com esta remuneração da época do último valor recebido. Então, todas aquelas verbas para trás terão como base de reflexos, de encargos, de tudo, esta remuneração. Não vai ser o valor que ele tinha no passado ou quando ele ali assim começou. Então, nós precisamos realmente analisar bem, verificar bem essa questão da contratação da forma PJ, que ela, repito, hoje ela é permitida, ela é legal. Os nossos tribunais, o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido. Ainda existe, eu não digo protecionismo, mas ainda existe um certo receio, uma certa cautela perante a Justiça do Trabalho, perante o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, nessa questão da pessoa jurídica. Eles ainda não estão de forma segura julgando as ações, esses pedidos, né, de forma de validar a forma de contratação através da pessoa jurídica. Eles ainda têm, em grande maioria dos casos, reconhecido que aquela situação foi nula, anulando a forma de contratação por pessoa jurídica e dizendo que ela tinha o vínculo de emprego. Mas aí, dentro dos tribunais superiores, e aí eu repito, o Supremo, ele tem validado, muitas vezes hoje, derrubado essas decisões do TST, no sentido de que, sim, é válido aquela contratação, a contratação de pessoa jurídica é válida e ela tem todo o respaldo legal e jurídico daquela forma. Mas repito e deixo claro também que, embora essas decisões tenham sido favoráveis no Supremo, eles também analisam ali todo um contexto. Por quê? Porque nós temos uma regra que é básica e que muitas vezes acaba não sendo respeitado dentro daquele profissional que hoje trabalha como seletista e amanhã ele vem a trabalhar como pessoa jurídica, que é o respeito de um prazo mínimo de 18 meses. O que é isso? Se eu tenho um empregado hoje seletista e eu quero transformar, não eu empresa, mas nós queremos, tanto, vamos dizer os dois, tanto o empregado quanto o empregador, possuem o interesse de que daqui para frente aquela relação passe a ser como pessoa jurídica, e precisa haver o trâmite, o respeito a esse prazo de 18 meses. Para poder ele, depois da demissão, do desligamento dele, como seletista, vir a ser contratado como pessoa jurídica. Então, precisa respeitar este prazo. Não sendo respeitado esse prazo, aí nós podemos utilizar aquele termo que muitas vezes ocorre de pejotização e, em decorrência disso, aí, independentemente de ser o Supremo ou qualquer outro órgão, eles têm decidido de que aquela forma de contratação é nula e daí deve sim ser considerado vínculo de emprego. A nulidade ela se faz presente porque esse empregado ele continua dentro dessa empresa executando as mesmas funções, cumprindo os mesmos horários, cumprindo a mesma atividade. Ele não é remanejado para um outro setor, por exemplo. Ele está numa área, na área de vendas, por exemplo, e ele vem ali, ele é empregado dessa empresa,
E aí tem essa ruptura como seletista e passa, então, a ser um prestador de serviço, mas naquela mesma área. Diferente seria se Não eles... muda nada, Não, né? exato, Não há muda uma nada. mudança, há uma Isso. mudança meramente formal. Formal. Porque na prática é a mesma coisa, né? A pessoa não teve nenhuma diferenciação, né? Isso. Ela não foi para uma outra área, desenvolver uma outra atividade, não, ela chega para a mesma mesa, ela chega para a mesma turma e ela continua ali naquela rotina. Então, ela só houve aqui uma supressão de direitos, mas, por outro lado, ela teve uma percepção maior econômica, porque ela também deixou de ter desconto de INSS, desconto do FGTS, mas perdeu direitos como férias e 13º, que aí depois ela pode vir a querer repensar, e é que chegamos naquela situação de questionar na Justiça do Trabalho, dizendo que não era bem aquilo que queria, e acaba chegando nessa nulidade desse contrato de pessoa jurídica. Pessoa jurídica. E o importante também, que é preciso frisar, é que as empresas elas têm um setor importante, atuante de recursos humanos. Sem dúvida. Que ela tem, e em paralelo com esses recursos humanos, um escritório de advocacia, por que não? Né? Sim. Que vai trazer todo o respaldo, todo o esclarecimento consultivo, que vai estar ali atuando junto para esclarecer dúvidas, trazer orientação, de modo que toda essa contratação, seja seletista ou seja por meio de pessoa jurídica, ela se faça da forma mais correta. E que amanhã nenhuma das partes se veja diante de um prejuízo. E geralmente quem acaba assumindo esse prejuízo é o empregador. Né? Que é ele que vai acabar, no final das contas, tendo que pagar aqueles valores não pagos no passado, quando se entendia que era um contrato de pessoa jurídica e se transformou, no final das contas, em contrato clássico seletista. E você sabe que muitas vezes o empregador, ele acaba pagando 2 vezes as mesmas verbas, porque normalmente o que ocorre é que quando a pessoa é transformada em pessoa jurídica, ela tem um ganho na sua remuneração. Muitas vezes esses direitos a férias, 13º, são embutidos nesse novo valor, Sim. De forma que no primeiro momento é muito mais vantajoso, se mostra atraente para o trabalhador, porque ele passa a ter, vamos dizer assim, no bolso dele, um valor imediato maior. Sim. Esse é o grande problema, para as empresas. Porque amanhã, quando esse trabalhador resolve discutir isso, não cumprir com o acordado, muitas vezes, e vai pleitear na justiça o seu reconhecimento de vínculo, dizendo que aquilo tudo foi uma fraude, que ele foi prejudicado, tudo, e se houver esse reconhecimento, o que vai acontecer? Vai pagar 2 vezes, porque já tem aquele valor que ele recebia já estava embutido proporcionalmente às férias, o 13º, muitas vezes até o fundo de garantia, tudo isso. Então, o empregador paga 2 vezes o mesmo tema, vamos dizer assim, o mesmo valor de férias, de 13º e assim vai. Então, isso acaba ficando caro. Aqui, o que é importante, e essa questão que você comentou do bom departamento pessoal, também o RH, sua contabilidade é de suma importância, também o advogado de confiança daquela empresa ou daquela pessoa física que quer vir a ser pessoa jurídica, consultar o seu advogado. Isso é muito importante. Por quê? Porque a partir do momento que ele faz a consulta com o seu advogado, vai ficar claro os riscos daquela operação, daquela contratação, quais são os benefícios e quais poderão vir a ser os prejuízos. De forma que ambas as partes, tanto o empregado quanto o empregador, podem se preparar vamos dizer assim, durante esse período da relação, para no futuro, caso não estejam mais juntos, essa parceria não exista mais, para que, se a coisa estiver de uma forma tranquila, cada um seguir sua vida de forma normal. Ou, se houver algum atrito nessa relação, as partes possam estar preparadas para o que pode acontecer. Então, isso que você colocou
é muito importante que antes da tomada de qualquer decisão, independentemente de qual lado seja conversado e seja analisado, feito um estudo de viabilidade junto com o seu escritório de advocacia ou seu advogado particular, individual, independentemente da forma com que seja. Bom, o consultivo se mostra sempre mais vantajoso Muito do que o mais. contencioso, né? Consultivo, preventivo, ele é muito mais imediato e ele é muito mais benéfico do que o contencioso, porque se você tem um consultivo, um preventivo feito de forma correta, se você vier a ter um contencioso, é muito mais fácil de lidar nesse contencioso. Porque você já sabe dos riscos, você já sabe se existe ou não existe aquele problema. Então, o contencioso fica muito mais tranquilo quando você possui o consultivo, o preventivo, de uma forma bem, bem clara dentro do seu ramo de atividade, dentro do seu negócio. E uma questão que é importante também mencionar é quais são, então, porque podemos pensar o seguinte: a periodização, o contrato de pessoa jurídica é para todo tipo de ramo, é para todo tipo de empresa, se mostra adequado. Isso vai depender de caso a caso, para ver se realmente aquele seu segmento se mostra vantajoso. Sim. Se o seu comércio, aquilo que você vende é uma prestação de serviço ou se é um produto. Porque depende, se você for um produto, o contrato seletista, aparentemente, ele se mostra mais vantajoso. Sem dúvida. Se for uma prestação de serviço, o contrato de pessoa jurídica, ele se mostra mais atraente. Então, numa consulta, o que a pessoa tem que observar, doutor Ricardo? Você sabe que eu penso que a primeira coisa que deve ser observado é realmente a capacidade econômica da empresa, a capacidade econômica e se aquela forma de contratação, no caso de uma pessoa jurídica, por exemplo, a empresa vai conseguir gerir, ou melhor, digerir essa relação, Sim. essa situação. Por quê? Porque a pessoa jurídica contratada, ela possui, digamos, algumas benesses, a qual eu não vou poder exigir, eu, empregador, não vou poder exigir dele. Como, por exemplo, a fidelidade dentro da empresa, um controle vamos ser claros, um controle de jornada. Sim. Então, eu vou ter aquele trabalhador, eu vou ter aquele prestador de serviço que ele vai ter que cumprir, lógico, com a sua obrigação, com o seu contrato. Mas da forma com que ele vai cumprir, para o empregador, não vai importar muito. Contratante é importante o resultado para o contratante. É o resultado. Então, se aquela empresa, ela exige que o trabalhador esteja presente lá de tal a tal horário, todos os dias, de todas as formas, pode não ser vantajoso. Se é aquela pessoa que não vai ter autonomia nenhuma, só recebe ordens, só recebe diretrizes, você não vai valer a pena você ter isso. Então, é melhor você ter um empregado seletista. Por quê? Porque aí sim você vai ter todas aquelas condições de cobrar a jornada de trabalho, o controle, a presença diária e tudo aquilo que a legislação autoriza a ser feito. De uma forma recíproca, como repetindo, ambas as partes possuem ônus e bônus, entendeu? Já para o lado do empregado, do prestador de serviço, esse também não vai poder achar que porque ele é um prestador de serviço, ele pode tudo. Né? Tem isso também. Não é bem assim, porque ele precisa seguir, independentemente da condição, ele precisa seguir, por exemplo, um código de conduta da empresa,
a qual ele está prestando serviço. O sigilo da informação. O sigilo de informação. Algumas normas, algumas diretrizes internas da empresa precisam ser seguidas. E não é isso que vai fazer com que ele ache que porque ele está seguindo isso ou aquilo, ele vai ter o seu direito no futuro reconhecido como um empregado. Não, não. Então, sempre repetindo, são ônus e bônus para os dois lados. Do mesmo jeito que o empregador tem obrigações para com o empregado também tem obrigações para com o empregador. E assim vale para os direitos também. Então, puxando agora para os deveres, quando a pessoa ela se torna uma prestadora de serviço, pessoa jurídica, ela assume o custo, a questão econômica do seu próprio negócio. Ela assume o risco do negócio, que é uma característica predominante do contratante, do empregador. Porque o empregador é aquela pessoa que assume o risco do negócio. O empregado não tem risco. O empregado ele entra com a sua força de trabalho, cumpre com as questões que foram acordadas, mas quem paga mesmo efetivamente é o empregador. Então, se amanhã ou depois a empresa não teve lucro, o mercado caiu, o empregado receberá o seu salário, porque ele despendeu da sua força. Se nós estamos num contrato de duas pessoas jurídicas e aquele mercado que elas atuam, mercado imobiliário, vamos citar aqui, no primeiro momento ele se mostra altamente atraente, competitivo, ambos estão lucrando. Mas amanhã esse mercado muda e ele se torna decrescente, essa prestadora de serviço também vai amargar esse prejuízo. Sim. Ela não vai poder se socorrer ao seu contratante pedindo qualquer tipo de auxílio, ajuda, porque ela é um investimento que ambos estão fazendo nessa execução de contrato. Né? Por exemplo, também a questão do representante comercial, é ele que vai custear o seu deslocamento para fazer os atendimentos daquele segmento, o representante comercial de medicamentos, que é muito conhecido. Então, ele visita médicos, dentistas, dentro de um raio geográfico, e o contratante não vai custear esse custo de pedágio, de combustível. Isso é por conta do prestador de serviço, porque já está dentro do contrato. Sim. Né? Esse valor, toda essa operação já foi contabilizada e está dentro desse contrato. Sim, está dentro do contrato e até e é o valor que ele recebe. Então, quando ele vai fazer um contrato, eles irão fazer um contrato desta forma, o valor ali definido, na teoria, já está embutido tudo aquilo. E realmente é ônus aí do prestador de serviço, de ter que arcar, eventualmente se viaja com a sua alimentação, com a sua locomoção, se houver necessidade de pernoite, a sua estadia, tudo isso. Então, isso também precisa ser analisado de ambos os lados, e aí mais do lado do prestador de serviço, aquela condição. E também, ainda nessa linha, mas também nós podemos falar a respeito da terceirização. Que uma empresa, uma pessoa jurídica, ela pode vir para dentro dessa empresa como prestadora de serviço dentro de uma área. A mais comum também é a questão de segurança e limpeza. Sim. Que ela vai ter os seus próprios empregados ou prestadores de serviço. E a terceirização, ela também veio há muito tempo para ficar no mercado e isso traz outros benefícios, também trazem outras preocupações, é uma forma desse empresário conseguir dirimir seu próprio negócio. Porque ele deixa de ter um custo com um funcionário próprio da limpeza e contrata essa empresa. Mas isso não quer dizer que ele também terceirize tudo para essa empresa. Sim, sim. A questão da terceirização, nós temos que pensar da seguinte forma. É lógico, agora, com a reforma trabalhista, ela foi regulamentada e existe agora a previsão dentro da CLT, o que não ocorria antes da reforma trabalhista de 2017. Mas para que você possa fazer uma terceirização, você precisa também ter muito cuidado. Você precisa ter cuidado porque você pode vir a ser responsabilizado, o empregador pode vir a ser responsabilizado por um eventual ônus que aquela relação possa ter. Eu digo, a relação entre
aquele colaborador que prestou serviço na sua empresa para com o real empregador dele. Então, vamos imaginar uma situação que a empresa A, ela é uma empresa de terceirização, ela trabalha com funcionários de vigilância e de limpeza, como você mencionou. E uma empresa B vem e contrata essa empresa A, para que ela possa fornecer essa mão de obra. Precisa ter muito cuidado nessa contratação. O tomador do serviço, que seria essa empresa B, por exemplo, ela tem que ela tem que analisar bem, procurar colher informações dessa empresa A, que seria a prestadora de serviço, se ela é uma empresa solvente, se ela é uma empresa que possui capacidade de pagamento, como que ela está perante a justiça, perante os órgãos de fiscalização. No seu mercado de atuação. No mercado de atuação e também a sua capacidade financeira, o seu respaldo financeiro. Tá? Por quê? Porque nós temos que pensar que a Justiça do Trabalho, na relação de terceirização, existe o que a gente chama de culpa em eleger e na culpa de vigiar. Não basta eu contratar uma boa empresa, eu tenho que vigiar se essa empresa cumpre com as suas obrigações. Porque se o empregador demonstrar para a justiça que ela tomou todos esses cuidados no ato de eleger seu prestador de serviço e que durante a relação você vigiou, você viu, você conferiu toda a documentação, você viu que ela pagava, que ela fazia tudo, você pode se isentar das responsabilidades. Agora, se você não toma essas preocupações e a empresa prestadora de serviço deixa de cumprir com as suas obrigações perante o seu trabalhador, certamente se essa empresa não conseguir pagar, você, o empregador, aquele que tomou o serviço, vai vir a ser responsabilizado e pagar por aquela dívida oriunda da prestação de serviço dentro do seu estabelecimento, por aquele período que o trabalhador ali esteve. Então, isso é muito importante. A terceirização é legal, a terceirização para muitas empresas como é que nós podemos dizer, é uma solução, mas ela precisa cuidar. Ela precisa cuidar bastante. E também, quando você vai fazer uma terceirizar determinado serviço dentro da sua empresa, verificar se realmente é necessário e é melhor você terceirizar ou você, muitas vezes, contratar mais 1, 2, 3 pessoas ali para suprir aquela sua necessidade. Realmente, porque quando se começou a terceirização, de imediato se vê uma discussão no sentido se teria que ser atividade meio, atividade fim. Se seria a atividade meio aquela que seria para complementar a sua atividade fim. Voltando aqui, eu sou, por exemplo, um banco, né? E aí eu não posso contratar uma terceirizada para fazer serviço, para ser gerente da agência, para ser caixa, mas eu posso terceirizar o pessoal da vigilância, o pessoal da limpeza. E mais próximo, agora nos últimos anos, veio depois uma regulamentação de uma lei própria federal que trouxe toda uma regulamentação da terceirização, porque até então a Justiça do Trabalho ela decidia essas discussões baseado apenas com decisões reiteradas, né, que nós chamamos aqui de súmulas, né? E no caso a súmula 331, que é muito conhecida, né, dessas discussões de terceirizações, e faltava, assim, realmente mais uma segurança para esses tomadores de serviço, que não sabiam, que ficavam nessa situação se podiam contratar para que tipo de atividade dentro da sua própria empresa. Essa lei, o que era meio e o que era fim, né? Exatamente. Havia muita confusão. Agora essa confusão se diminuiu, porque agora é independente da atividade. Ela pode ser meio, ela pode ser fim, mas tem que tomar esses cuidados de eleger bem, verificar se essa empresa ela tem idoneidade, se ela tem capacidade de honrar com seus compromissos, porque muitas das vezes o tomador tenta se cercar, ele tenta fazer constar no contrato da prestação de serviço
pequenas regras de, em caso de não pagamento, em caso de alguma falta, que apenas o prestador de serviço, que é o real empregador daquela pessoa, arque. Sim. Mas invariavelmente, aqui nós podemos dizer com mais de 50% de chance, o tomador vai pagar essa conta por conta da culpa em vigiar, da culpa em vigilando, porque ele não acompanhou, não viu se a empresa recolheu corretamente os encargos, se pagou os salários, se forneceu ali equipamentos de segurança, dependendo do seu ramo. Construção civil é um exemplo. E também não basta fornecer, tem que verificar se usava. Então, a terceirização realmente ela é uma solução para alguns setores da economia, mas não pode ser simplesmente transferida a sua responsabilidade para o prestador de serviço. Concordo plenamente com você, Roberto. E mais, eu acho que puxando um gancho na questão de pagamento, pode ficar caro, como nós já dissemos, né, reiteradamente, que muitas vezes o que hoje é mais benéfico, o que hoje é mais econômico, lá na frente, lá no futuro, pode ficar caro. E esse caro, ele vai ficar dentro de um processo trabalhista, dentro de uma execução, onde a forma de reajuste, de correção desse processo trabalhista, dessa execução, ela é cara. Nós podemos dizer aí, você que é um especialista nessa área, pode me dizer assim que aparentemente eu acho que não existe nenhuma aplicação no mercado que gere um bônus, um benefício maior ou igual ou maior do que uma dívida trabalhista. Porque o fator de correção é bem desequilibrado. Então, eu penso que precisa ser visto muito bem essa questão. Você como um especialista nisso, que cuida muito da parte de execução em processos, aí a gente precisa falar em termos já de processo, né, do contencioso, o que você me diz em relação a isso? Como que está hoje essa questão, facilidade, dificuldade de se executar, de cobrar, de pagar, como é que estamos nesse assunto? Esse é o calcanhar de Aquiles de todo tomador. Inicialmente, ele acredita que contratou uma boa empresa, ele pesquisou, ele se convenceu dessa prestação de serviço. E com o passar do tempo, ele vem descobrir que não foi bem isso. Que aquelas pessoas elas foram prejudicadas porque trabalhavam em excesso, não receberam corretamente as horas extras, ou não receberam, por exemplo, vale-refeição, cesta básica, porque também nós estamos falando aqui um pouco de normas coletivas que se aplicam a esse contrato de trabalho. Aí, quando termina essa relação de trabalho, esse trabalhador, que dentro dessa empresa era um prestador de serviço terceirizado, ele traz todas essas empresas para dentro do processo. Ele aciona o empregador dele e o tomador de serviço. E, na maioria das vezes, o que se verifica é a ausência do prestador de serviço. Quem responde efetivamente no processo do trabalho, e realmente aqui eu posso afirmar com mais de 60%, 70% das vezes, é o tomador, que vem, se defende, apresenta aquele contrato de prestação de serviço, que a responsabilidade era da terceirizada, mas para a Justiça do Trabalho, como ela percebe essa questão dos direitos ali, dos direitos do trabalhador, ela acaba apresentando essa conta para o tomador. Ela faça esse contrato de prestação de serviço e traz a conta para o tomador de serviço. E na execução que se apresenta realmente esse problema, porque inicialmente se discute o direito, e depois você precisa trazer esse direito para um número, e essa conta é alta. Porque a correção dela, quando entra um processo na Justiça do Trabalho, ele já chega com 1%. Porque é 1% ao mês, e agora, com mudanças de entendimento, então a correção ficou pela taxa Selic, que já engloba os juros. Antes nós tínhamos aqui índice de TR, depois passamos para o IPCAE, que encarecia demais essa execução. E quando o prestador de serviço ele não responde no processo, ele já é rebelde desde o início... Ele é insolvente, né? Muitas das vezes ele é insolvente. Essa conta fica altíssima. Então, você busca depois, você busca patrimônios dessa emprestadora de serviço, bens financeiros, bens imóveis, e muitas das vezes também acaba não localizando, porque o prestador, ele acaba
encerrando a sua atividade na maioria das vezes de forma irregular, abre uma outra e o tomador de serviço acaba não sabendo sobre isso. E o processo para? Não, o processo não para. Aí vem a Justiça do Trabalho executando esse título judicial e apresentando essa conta de um valor de 20, de 10, de até 100 mil, meio milhão, a depender do que foi discutido no processo. E ele paga essa conta. E se eu não pagar essa conta, quais são as consequências? O patrimônio dessa empresa vai responder. Vai sofrer o bloqueio na sua conta judicial, investimentos, vai ter bloqueios imobiliários, os imóveis poderão ir a leilão, tudo para pagamento dessa dívida. Você comentando isso, me vem aqui na memória de que a Justiça do Trabalho, ela podemos dizer que ela serve como modelo para as demais justiças na busca da solução do processo no que se diz em termos de pagamento, né? Quando se existe uma execução, e aí quer na Justiça do Trabalho, quer na Justiça Comum, na Justiça Federal, porque pelos convênios, né, que ela tem poder de ofício que ela consegue. Uhum. Mais ou menos, você tem assim, o que você me fala desses convênios, como é que eles são, até onde eles vão? Porque depois que feito pela Justiça do Trabalho, as outras justiças também adotam, né, essa forma de ofício, de busca. Uhum. A Justiça do Trabalho, ela tem um setor de inteligência, pessoas especializadas na busca patrimonial. Inicialmente, sempre se buscava através do Bacen, que com a ajuda do Banco Central, mandava-se ofício ao banco, era uma questão muito demorada para indicar contas e valores a serem bloqueados para pagamento do processo. Com o avanço do tempo, isso se tornou muito mais fácil, né? Esse bloqueio ele é imediato, basta uma expedição de uma ordem de mandado, que o próprio serventuário da Justiça ele consegue fazer esse cumprimento. Sempre vai se buscar, né, inicialmente, o dinheiro, seja ele em aplicações financeiras, na conta da empresa, sempre vai buscar o dinheiro. Depois vai se buscar os outros patrimônios, aí são os outros convênios. Nós temos a Arispe, que é a questão dos imóveis, o Infojude, que são os bens declarados por aquela empresa perante os órgãos de competência de fiscalização, o Renajude, e aí nós estamos falando de bens móveis, carros, né, os veículos que tem o Renajude, mas faltava alguma coisa para a Justiça do Trabalho. Porque não podemos negar que algumas vezes esse imóvel, esse patrimônio não estivesse mais no nome desse devedor. A Justiça do Trabalho, através dessa inteligência, desenvolveu outras ferramentas. Por exemplo, o SENSEG, que busca documentos notariais. Então, nós estamos aqui falando de testamentos, nós estamos falando de doações, nós estamos falando de atos entre pessoas que vão servir para pagamento dessa execução. E se foi feita uma manobra aqui para você tentar esconder esse patrimônio, essas ferramentas vão trazer isso à tona. E vai buscar essa nulidade disso para fazer esse pagamento. E aí tem uma outra ferramenta que é muito utilizada para poder descobrir todo o organograma dessa empresa. Quem são realmente os sócios, quem são os acionistas, quem são os administradores, né, dessa empresa, de modo que todos eles possam vir a responder por essa execução. Então, se a empresa está no nome de A, ele é o sócio, mas ele também tem outras empresas, e principalmente se for do mesmo segmento, vai vir responder essa dívida. E esse é um sistema que foi desenvolvido pela Justiça do Trabalho. Pela Justiça do Trabalho. Seria esse o que a gente costuma ouvir que se chama Sniper? Sim, o Sniper é esse sistema que faz toda essa varredura dessas informações, de todo esse organograma de modo detalhado. E tem situações de magistrados usarem isso em audiência, para ajudar na condução ali do processo, quando se mostra dizendo que a empresa, no primeiro momento, já é insolvente, porque é revel, e aí para a condução do processo, já se tenta buscar todo esse histórico para ver qual vai ser aquele futuro daquele processo. Claro que também que o Sniper ele vai ser mais usado aqui em audiências de execução, quando você tem um crédito já reconhecido pelo processo. E aí você chega numa audiência de tentativa de conciliação, e o magistrado começa a questionar
os desdobramentos dessa empresa. Eu estou verificando aqui numa pesquisa prévia que outras pessoas se mostrariam responsáveis por esse pagamento. Então, não tem mais como, assim, a Justiça do Trabalho ela vai sempre buscar uma ampliação de pesquisa, para justamente sempre buscar o bem passível de solver, passível de pagamento dessa dívida, para que não tenha mais aquele sentimento do trabalhador do famoso recebeu, mas não levou. Porque a Justiça do Trabalho ela entende que se o empregador, o tomador de serviço, se beneficiou através dessa mão de obra, nada mais justo que ele pague. Do que ele receber por aquilo Receber por aquilo, exatamente. Por aquilo. Nós podemos dizer que hoje, dificilmente uma empresa fica sem fazer o pagamento naquele processo, naquela ação trabalhista, diante de todos esses mecanismos existentes, todas essas ferramentas existentes de busca, né, de patrimônio, Sim. de valores. Inclusive, também, aí já passa a ser um pouco mais discutível, a questão do bloqueios de recolhimento do passaporte. Ah, claro. Também, né? Sim, são os meios atípicos, né? Isso. Antigamente, quando existia um bloqueio de veículo, esse bloqueio ele era apenas de transferência. Mas hoje o que é comum e o que a gente vê, ele é inclusive de licenciamento. Exato. De forma que você não consegue licenciar o veículo. Então, de um ano para outro, embora ele possa ter a restrição de transferência, ele também tem uma restrição de circulação. Exato. É lógico que se for um veículo que é utilizado para aquela empresa, que ela comprove a necessidade para poder gerir um caixa, um valor, ele consegue a circulação, a liberação de circulação, né? Uhum. E isso também hoje, sem falar de bloqueios de salário, né? Sim. Que ultimamente também tem sido deferida um percentual em torno de 30%. De 30% do salário do devedor. Sim. Né? Também tinha a questão, por muito tempo, a poupança do devedor, até 40 salários, sempre era respeitada. Porque se entendia que era ali uma reserva, também não podia trazê-lo a uma situação de insolvência. Mas como também não podia deixar esse trabalhador sem receber, várias decisões da Justiça do Trabalho entendeu que só tem direito a poupar quem tem conta em dia. Quem consegue pagar. Quem consegue pagar. Então, se você está poupando, é porque você ou que você não está pagando, ou se realmente você tem uma administração muito boa ali dos seus rendimentos, e isso não é problema algum. O problema é você poupar e não pagar. Então, o credor demonstrando esse comportamento do devedor, a Justiça do Trabalho, ela vai deixar ele receber através da poupança desse devedor. E a questão da apreensão de passaporte é porque também como é que uma pessoa que tem uma dívida trabalhista, vamos colocar aqui uma dívida de R$30 mil, e vai viajar para o exterior? Sim. Então, são meios incongruentes. A pessoa mantém o seu estilo de vida em detrimento daquela pessoa que te serviu, no sentido de empregado, né? Então, vamos tomar cuidado com o termo de mera serviência. Então, são formas aqui que a Justiça do Trabalho vem buscando para realmente quitar essas execuções, para que não fique um título sem recebimento, para que não se torne uma execução frustrada, que é também, como se diz, que se buscou os meios de pagamento e não se conseguiu. O que nós também não podemos deixar de mencionar, porque o processo do trabalho, a execução, é uma excelente fonte de custeio para a União. A execução do INSS é fantástica para a União. Porque às vezes até o empregado, ele fica ali com dificuldade, mas a União ela consegue ali também ser até mais rápida. Com a reforma trabalhista, o juiz, que até então de ofício podia vir conduzindo essa execução, por isso que muitas das vezes essa execução se arrastava, teve muita discussão da prescrição intercorrente, e agora isso se mudou, isso agora está na lei, na inércia do exequente, passado 2 anos do arquivamento provisório, ele vai perder ali esse direito, mas também trouxe a seguinte situação:
O exequente representado no processo, agora ele tem a obrigação de empurrar essa execução, de ditar os rumos da execução. E o juiz não pode mais tomar iniciativas quando ele está representado por advogado, exceto previdência. Para a previdência, para buscar o crédito do INSS, esse magistrado ele tem dever de prosseguir com a execução. É uma incongruência. Sim. É um mal feito da legislação. É você deixar de pagar o trabalhador, mas pagar a União. E por conta disso, o que se fez? Receita Federal, Caixa Econômica, os órgãos de controle se uniram e trouxeram outros meios de pagamento. Agora você tem o quê? O e-social. A empresa faz o cadastro desse processo, é obrigação da empresa, ainda que ela seja tomadora, de fazer a inclusão desse processo trabalhista dentro do e-social. Quando? Quando tiver uma sentença transitada em julgado, quando tiver uma sentença de homologação de cálculo. Você atualiza tudo, né? Atualiza tudo. E quando você tiver sentença de homologação de acordo. Aí, dali 15, tem o prazo de até o 15º dia do mês subsequente dessa decisão para incluir os dados no e-social. A obrigação do pagamento é do prestador, da empresa prestadora. Quando ela é solvente, quando ela é sabida ali da capacidade dela, ela vai fazer esse pagamento. Mas o tomador de serviço também ele vai acabar depois assumindo essa dívida. Né? No primeiro momento, ele só declara. Depois, ele vai ter que fazer o pagamento através desse sistema do e-social, que muitas empresas estão com dificuldades. E nós voltamos ali para uma junção de forças. A contabilidade, o advogado e o administrador. De modo que todo mundo aqui consiga, dentro do seu papel, dentro aqui da sua especialidade, conseguir atender esse cliente de modo que ele consiga cumprir com as suas obrigações. Porque se ele não pagar o INSS, ele vai ter essa execução. Muitas das vezes, o INSS vem no processo e pede diferenças, porque não foi observada uma alíquota de correção, não foi observada a dívida dele, e acaba sendo condenado numa eventual diferença. Então, a empresa ter toda uma orientação jurídica, uma orientação contábil correta, ela vai conseguir diminuir muito o seu passivo. Sem dúvida. Por isso que aquela sua fala inicial, e também repetida aqui por mim, é muito importante. Você ter um departamento pessoal, um RH de recursos humanos dentro da sua empresa forte, você ter uma contabilidade de confiança e você ter o seu advogado de confiança, para que todos juntos, com o empresário, o proprietário da empresa, possam unir as forças para poder fazer o melhor possível e da melhor forma possível, da forma mais correta, para que não venham a ter esses problemas no futuro. Porque esses problemas são caros. São caros e são recorrentes. E recorrentes, né? Você acaba tendo processos que não são bons, que te tiram a tranquilidade, que te atrapalham algumas vezes no seu negócio, na sua vida particular, porque às vezes você tem um patrimônio, você tem um bem que você quer vender, mas você precisa de certidões, né, perante os órgãos, né, perante as justiças, e de repente, mesmo esse imóvel que você possa estar querendo se dispor, querendo vender, não esteja atrelado em nenhum destes processos, mas o simples fato de existirem processos já dificulta a venda. O comprador pode se desanimar porque pode vir a existir um risco de lá na frente ser alegado que aquilo era uma fraude e tudo, e ele acabar perdendo um bem adquirido de uma forma correta, sem qualquer problema. E por falar em certidão, nós temos o Banco Nacional do Devedor Trabalhista, né, que intimado para pagamento passado 45 dias sem honrar esse débito, ele é inscrito imediatamente por determinação judicial nesse banco. Então, se essa empresa ela pretende contratar com a administração pública, dificilmente vai conseguir. No direito nunca dizemos o não, né? Nem o sim, sempre um depende, né? Sempre tem, né, uma questão aqui, uma cautela.
Mas se pretende contratar com a administração pública e estiver inscrito no BNDT, não vai conseguir se candidatar numa licitação, num pregão, de qualquer forma de concorrência. Um concurso. Não se for uma pessoa física. Não vai conseguir também passar para uma nova fase, não vai conseguir contratar, não vai conseguir desenvolver essa atividade, não vai obter esse ganho. E eu gostaria de trazer aqui, então, de que forma a Vopom Advocacia pode auxiliar quem nos escuta, esses empresários aqui que estão nos ouvindo e assistindo, como é que eles poderiam, então, ser atendidos pela Vopom Advocacia? A Vopom Advocacia, Roberto, ela pode estar atendendo a vocês, aos empresários, aos colaboradores, enfim, aquelas pessoas que necessitem de informações jurídicas, de que necessitem de um auxílio jurídico. Porque, como dito, o importante é você ter o seu advogado de confiança, mas no caso de você não ter e você tiver um interesse, pode nos procurar, nós estamos nas redes sociais, sempre fazendo colocações e pondo as questões de uma forma muito clara, para que todos vocês possam se orientar, para que vocês todos possam estar buscando agir e atuar da melhor forma possível. É muito importante você ter a sua equipe de confiança internamente e externamente, através do seu advogado, através da sua assessoria jurídica. Desta forma, eu queria aqui, Roberto, agradecer a sua participação nesse primeiro podcast da Vopom Advocacia. Acredito que vamos estar juntos novamente, porque existem muitos assuntos que poderão aqui ser tratados. É uma experiência nova para nós, para a nossa equipe, e desejamos que vocês possam usufruir dessas informações da melhor forma possível, com quem vocês tenham interesse de compartilhar. Estamos aqui sempre buscando a justiça na melhor da sua forma. Mais uma vez, muito obrigado. Roberto, transfiro a você as palavras para você fazer suas considerações finais. Doutor Ricardo, eu que agradeço o convite por estar aqui nesse primeiro programa, participando aqui desse primeiro podcast com temas extremamente atuais, relevantes para o meio empresarial, que tem aqui essas dúvidas no dia a dia de como conduzir numa contratação de um empregado seletista ou de um prestador de serviço, de que maneira isso impacta dentro da sua empresa. E, como dito, outros temas virão, outras dúvidas, e sempre me coloco aqui à disposição, junto com os meus colegas da área trabalhista, que o doutor Ricardo nos acompanha, os nossos outros colegas das outras áreas, porque como o direito é dinâmico e sempre tem interligações, para sempre que se fizer aqui necessário, deixo aqui meu muito obrigado e me despeço de vocês. Queria, nesse momento aqui agora, nesse momento de encerramento, agradecer a colaboração de vocês, a participação, a paciência, e que vocês possam estar sempre nos acompanhando nos eventos futuros que faremos, na tentativa de esclarecer a todos vocês. Muito obrigado e até o próximo podcast da Vopom Advocacia.